Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano aqui do Colégio Diácono e eu dou a disciplina de Matemática e Desenho Geométrico aqui. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o uso de narrativas para a resolução de problemas na matemática. Agora você pensa assim, por que o uso de narrativas, né? O que um texto narrativo, um texto informativo, histórico, pode me ajudar na resolução de problemas matemáticos? Você pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com formalização matemática? O que isso tem a ver com entender as fórmulas como a fórmula de Bhaskara ou o teorema de Pitágoras? Na verdade, pessoal, pode me ajudar muito nisso, porque matemática não é só formalização, não é só você decorar uma fórmula, não é você apenas saber multiplicar ou dividir, tem muito mais do que isso. E creio que a coisa mais importante na minha concepção é a ideia dos conceitos matemáticos. E como que seriam esses conceitos matemáticos? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um trabalho com o sexto ano aqui no colégio, utilizando o jornal Joca. E o jornal trazia um texto informativo sobre finanças. Nesse texto, o que eu falei? Eu fiz uma proposta para eles. Eu quero que vocês encontrem todos os conceitos matemáticos que vocês olharem no texto. Quando vocês lerem o texto, você vai anotar os conceitos matemáticos que você acha que são favoráveis para a gente fazer um trabalho em cima disso. Então eles foram lá, anotaram. Eu peguei esses conceitos com eles, de todos os alunos, coloquei todos na lousa e fomos fazendo um mapa conceitual desses conceitos. Com isso, a gente conseguiu fazer uma construção mais aprimorada dos conceitos matemáticos, sem ao mesmo utilizar o número. Por que disso? Porque isso nos traz uma maneira de entender melhor como funciona a matemática. Muitas vezes a matemática é tida como uma coisa monstruosa, uma coisa que causa medo. Ela se tornou mítica na nossa sociedade brasileira. Uma criança já entra na escola com medo de saber a tabuada. Então, assim, o uso de narrativa pode nos ajudar nesse motivo. Outro trabalho que eu fiz com eles foi a utilização de um texto histórico sobre um autor, George Cantor, que trouxe os conceitos dos números infinitos. Com isso, nós conseguimos ver sobre a história dele, através da história dele, um conceito sobre como ele construiu essas ideias, né? Esse texto também, ele não só trabalhou, né, a ideia da matemática em si, ou como que foram concebidas as teorias. Nele a gente conseguiu ver muitos fatores históricos sendo construídos, como, por exemplo, no século XIX, a era do iluminismo, né, pós a Revolução Científica do século XVI ao século XVIII, trouxe muita informação interessante, pois foi uma época que muito conhecimento foi gerado e foi desvinculado de algumas filosofias e teologias da época. Então isso é muito interessante, porque a gente consegue olhar lá atrás como as coisas foram sendo construídas na nossa sociedade. Nesse texto também, uma coisa interessante que eu fiz com eles foi trabalhar o inglês, porque o texto era uma fonte em inglês bem interessante, uma fonte secundária, né, de um autor falando sobre o matemático, no caso, e isso foi bem interessante para que eles olhassem as fontes em inglês e a gente trabalhasse, então, uma interdisciplinaridade. A gente conseguiu trabalhar matemática, história e inglês. Então, a narrativa nos ajudou muito, não só a entender a teoria dele na construção histórica, mas também entender todo um viés histórico, contextualizado, né, um pouco do inglês, no caso, né, a gente trabalhando também com os professores. Mas, então, a gente conseguiu observar que a narrativa nos proporcionou um entendimento melhor dos conceitos e do desenvolvimento das teorias. A gente fugiu um pouquinho, sim, da velha tabuada e da velha divisão, mas a gente conseguiu construir algo mais rico, que é entender para que servem algumas coisas na matemática. E os conceitos são importantes. Então não se prenda sempre a saber dividir ou multiplicar, saber uma potenciação, uma radiciação, mas se prenda a entender. Porque quando você entende, você aprende um conceito novo, você não só está aprendendo algo que você vai utilizar uma vez na vida para fazer uma prova. Então isso pode nos ajudar no desenvolvimento do conhecimento. Fugindo do senso comum. O que é senso comum? É aquele conhecimento popular, aquela coisa que todo mundo acha que é verdade e muitas vezes não é. E você é induzido a achar aquilo simplesmente porque a maioria também acha que é verdade. Um exemplo disso, claro, é que lá na Idade Média, por exemplo, acreditava-se que a Terra era plana e que o Sol se movia em torno da Terra. Isso era um senso comum da época. Mas hoje a gente sabe que o verdadeiro senso científico, o verdadeiro conhecimento sobre isso, é que a Terra
rotaciona em torno do seu próprio eixo e translada em torno do Sol. Ou seja, é um conhecimento que foi se desenvolvendo e que hoje é um senso científico e que comumente foi divulgado de maneira errada na época, mas não porque isso foi uma coisa ruim, porque é um conhecimento da época. Infelizmente, muitas pessoas se prendem a conhecimentos populares e deixam de ter um conhecimento mais avançado de alguma coisa porque simplesmente estão acomodadas no conhecimento popular, né? Esse conhecimento popularesco pode te levar a perder muitas chances na sua vida. Nesse texto que eu trabalhei com os alunos do sexto ano do Jornal Joca, por exemplo, que falava sobre finanças, falava sobre quanto mais você estuda, mais chances de desenvolvimento econômico você tem. E uma entrevista interessante nesse texto fala assim que não só a questão financeira é válida, mas também porque uma pessoa que estuda mais, tem mais conhecimentos prévios. Se ela tem mais conhecimentos prévios diversificados, ela tem mais possibilidades de resolver problemas em menos tempo e mais eficientemente. Nisso tudo a gente consegue enxergar, então, na construção das narrativas e do conhecimento dos conceitos propagados na matemática, a gente conseguir construir um conhecimento mais avançado, muito além da decoração da tabuada, de saber dividir uma coisa pela outra, ou decorar uma potenciação. A gente consegue avançar no conhecimento, avançar na percepção pessoal das coisas, como o mundo funciona, como o universo, o cosmos está se mexendo, o mecanismo do universo está avançando, e assim a gente consegue entender as revoluções na história da humanidade. Não somente decorando números ou decorando formalizações matemáticas, mas conhecendo e tendo mais diversidade de conhecimentos através das narrativas, construindo problemas, interpretando problemas e sabendo entender o que são os conceitos matemáticos. Então é isso, pessoal. Até a próxima. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, assine as notificações para que receba novos vídeos com frequência. E é isso aí.